Olá, bom dia! O Arena Alterosa de hoje é especial. Está aqui com a gente o Elivelton, ex-jogador do São Paulo, do Cruzeiro, do Palmeiras, passou por vários clubes brasileiros, é tricampeão da Libertadores e hoje vai falar de Libertadores, vai falar de Atlético, vai falar de muita coisa, né, Elivelton? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme, bom dia, Denilson, bom dia a todos aí que estão aí com a gente aí. Prazer você estar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar muito de história, da sua história, da história da Libertadores, da história de vários clubes. É um prazer realmente estar aqui com esse que foi um grande atleta do futebol brasileiro, né, Lenilson? Exatamente. Bom dia, Guilherme, Elivelton. Bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. É um grande prazer participar do programa ao lado desse moço aqui, que tem muitos, mas muitos títulos importantes no futebol brasileiro. E o Elivelton é um dos poucos jogadores no Brasil que tiveram a competência de jogar no Trio de Ferro em São Paulo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e também no Cruzeiro. E é verdade, marcou a história de vários torcedores desses clubes. Sim. E a gente tem alguns depoimentos aqui, vamos começar pelo torcedor do Corinthians, é porque hoje a gente inaugura um quadro, né? É o gol inesquecível, aproveitando a sua presença. E esses torcedores, vamos colocar um torcedor do Corinthians, um torcedor do Cruzeiro, vamos falar de momentos importantes da vida deles em que você esteve presente. Vamos dar uma olhada? Roda aí. Em 1995, o estado de São Paulo, os jogos geralmente dos grandes clássicos eram marcados por Morumbi. Só que o Morumbi estava em reforma na época e a Federação Paulista estava mandando alguns jogos do interior. E as finais do Campeonato Paulista daquele ano, que foi entre Corinthians e Palmeiras, foi os dois jogos em Ribeirão Preto. E eu tive a oportunidade de estar no segundo jogo. E o Corinthians jogava por empate no tempo normal e pelo empate na prorrogação, só que nós estávamos com um problema de... Nós já estávamos com aquele negócio de, o Corinthians é freguês do Palmeiras. Poxa vida, o Corinthians vai perder de novo do Palmeiras, porque perdeu uma final do Paulista em 93 e uma final do Brasileiro em 94. E aí a gente estava lá no estádio, aquele nervosismo todo, e 1-1 no tempo normal, vai para a prorrogação e de repente o Elivelton entra no time do Corinthians. Ele entrou no lugar do Marques, que era o nosso centroavante na época. E no final da prorrogação, no final do jogo, o Célio Silva pegou uma bola no intermediário, o Célio Silva ele ia isolar a bola que ele estava muito forte, ele queria ganhar tempo, mas ele errou o chute e essa bola parou no meio da zaga do Palmeiras e de repente ficou no pé do Tupanzinho. O Tupanzinho só rolou para o Elivelton e o Elivelton meteu uma patada de esquerda no ângulo oposto do Veloso. Aí o estádio veio abaixo, aí acabou freguesia, acabou tudo e o Corinthians campeão, depois de 7 anos foi campeão paulista de novo. E eu guardo com um carinho muito grande essa camisa aqui, ó, foi a camisa que o Corinthians usou naquela final de 95. Essa aqui era do 9, que era do Marques, e o Elivelton jogou com a 17 aquele jogo. Então, mas essa aqui eu guardo com muito carinho, porque foi uma emoção forte poder participar de um título do Corinthians e com um gol do nosso Elivelton. Tá aí, Elivelton, o que você achou? Vai joia, né? É bom, né, relembrar, né? E ter, né, o carinho do torcedor. Foi, sim, um jogo bastante emocionante. Né? A gente estava numa pressão, né? O Corinthians é pressão o tempo todo, entendeu? E se a gente perde o campeonato ali, acho que a gente nem ia chegar em São Paulo, viu? Porque eles estavam, nossa, com aquela tensão toda mesmo. E o Célio, ele tem, né, mania de dar aquele chutão dele, né? E eu entrei com 2 camisas nesse jogo. Porque eu tinha certeza que eu ia entrar e eu ia marcar o meu gol. Eu tinha até, né, comentado com o Tupanzinho, né, a gente estava lá conversando no banco, falei assim, ó, eu vou entrar e eu vou fazer o gol. E ele falou para mim assim, eu vou dar o passe para você fazer o gol. É mesmo? Olha só para você ver. E aí nós entramos e eu tive a felicidade de acertar um chute aonde o Veloso não pôde alcançar. E a gente... buscar a bola lá no fundo. Ele... Você é amigo do Veloso, Eu né? sou amigo do Veloso. Até hoje, às vezes, ele olha meio assim torto pra mim, né? Mas é coisa, cada um defende o seu, né? E eu fui muito feliz, graças a Deus. O Elivelton, tem um engraçado que você ganhou, né, defendendo o Corinthians, ganhou do Palmeiras, e um ano depois você foi contratado pelo Palmeiras, né? Foi contratado pelo Palmeiras. Naquela época o Veloso, o Cafu, o Flávio Conceição, Djalminha, o Miller, né? Miller, um timaço também, Rivaldo. Né? Rivaldo, né? Você foi, foi bem recebido no Palmeiras? Como é que foi isso? Olha, rapaz, eu fui, mas não fui, entendeu? Porque todo mundo, sabe, me olhava de rabo de olho, né? Mas eu passei lá desapercebido porque o Palmeiras tinha
um baita elenco, né? Então, Humildade sua, desapercebido. não passei, assim, sabe, desapercebido mesmo. E graças a Deus, né? Porque também a gente sabe, né? Que eles cobram bastante. Ainda mais jogador vindo do Corinthians para o Palmeiras. Então, tem aquela rivalidade toda. Então, eu fui muito feliz também lá no Palmeiras. Fui campeão paulista. Chegou e foi campeão paulista, né? Isso. E eu perdi a Copa do Brasil para o Cruzeiro. Né? 1996. E aí depois, em 97, eu fui para o Cruzeiro disputar a E Libertadores. em 97 aconteceu o que o nosso torcedor cruzeirense vai falar agora. Vamos ver, vamos relembrar mais um gol marcante, mais um gol inesquecível na memória do torcedor, hoje falando do Elivelton. Veja só. Bom, um gol muito importante para a torcida do Cruzeiro é o gol da final de 1997 da Taça Libertadores da América, né? O gol que o Elivelton fez. Esse gol coroou toda uma campanha do Cruzeiro, uma campanha de superação. O Cruzeiro na fase de grupos, ele perdeu todos os 3 primeiros jogos, né? Depois o Cruzeiro conseguiu recuperar esses pontos, 9 pontos, conseguiu se classificar com um rendimento muito baixo, mas passou por equipes como o Grêmio, chegou nas semifinais contra o Colo-Colo do Chile, ganhou o primeiro jogo de 1-0, o segundo jogo estava perdendo por 3-1 e conseguiu 3-2, foi para a disputa de pênaltis, aí brilhou a estrela do Dida, né, com 2 defesas, então foi uma campanha muito sofrida, então conseguiu chegar nessa final contra o Sport Cristal do Peru. Em Lima o jogo ficou 0-0, né, e aqui no Mineirão o jogo terminou de 1-0 com um gol aos 30 minutos do segundo tempo do Elivelton, a bola foi cruzada no escanteio, a zaga rebateu para fora da área, o Elivelton com a perna direita, que nem é o pé bom, né, conseguiu esse mérito aí e trouxe um dos títulos mais importantes para a história do Cruzeiro. Então, um agradecimento a toda a torcida do Cruzeiro para o Elivelton. Tá aí, Elivelton. É bom, né? Gostoso, né? Mais um, né? Que Por isso a fama de pé quente? Eu acho que sim, cara. É que assim também, eu nunca tive medo de ser feliz. Tanto na perna direita como na perna esquerda. Às vezes a gente chutava lá na lua. Mas chutar, né? Mas o mais importante é que eu estava sempre assim tentando. E esse jogo contra o Chile foi muito interessante, porque eu fui expulso porque eu joguei uma sombrinha no torcedor. Foi na escanteio para nós. 3-1. Isso, do 3-1 lá. A gente estava perdendo já, aí teve, né, o escanteio, como era pertinho, né, o alambrado lá, e aí eu não sei quem que lá do torcedor pegou e jogou a sombrinha em mim. E eu, já naquela, já peguei a sombrinha e já devolvi. E imediatamente eu fui expulso. E assim logo, né, depois acho que a gente sofremos o segundo, terceiro gol. Na verdade, terminou 3-2, né? Isso, 3-2. Mas graças a Deus a gente passou lá, porque se a gente não passa lá, eu tava frito, viu, quando eu chegasse aqui em Minas. Mas deu tudo certo, né? E depois eu fui feliz, né, na final, marcando aquele gol de perna direita. E a gente tem um clipe especial dessa Libertadores, vamos dar uma olhada? Nesse jogo aí, o final que você marcou o gol do título contra o Sport Cristal, havia 95 mil torcedores lá no Mineirão. Como é que foi a festa depois? Nossa,
Mineirão parecia que ia cair, cara. O Mineirão balançava. E assim, eu tenho, né, uma fita lá em casa, que quando eu marquei o gol, né, que já eram os 30 minutos do segundo tempo, passa certinho o torcedor fazendo assim no peito, ó, batendo a mão aqui no coração. Aqui ali, puxa vida, o torcedor estava ali tenso, né, esperando, né, para dar o grito de gol. Então, quando eu marquei o gol, nossa, aí o torcedor ficou todo empolgado, né? Eu pensei que ia até passar mal, né? Depois olhando a fita, falei assim, nossa, será que passou mal? Isso é bacana quando o atleta se preocupa com o torcedor, com quem vai ao estádio, quem sabe que está ali para torcer por quem está dentro de campo, não é isso? É lógico, sem dúvida, né? Porque a gente depende deles, né? Logicamente que, né, quando a gente entra em campo, né, a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser bem visto, né? E eles ali, a gente estava quando todo mundo achava que ia ser um jogo tranquilo para nós, eles engrossaram o caldo, viu? E foi um jogo pegado. Antes, né? Antes um pouquinho, quase que nós tomamos um gol de falta, se não fosse o Dida, né? Ser muito ali corajoso, a gente tinha tomado o gol e aí a vaca tinha ido pro brejo. E era um timão, né? Era um time bastante competente. Resultado foi o título da Libertadores. É verdade. Aproveitando que está falando de Libertadores, Nilson, vamos falar de Atlético Mineiro. Porque em 97, o Cruzeiro, na verdade, o Cruzeiro e o Grêmio passaram um momento parecido com como acontece agora com Atlético e São Paulo. Não é isso, Elivelto? É isso mesmo. Na época, 96. O Grêmio estava vindo com uma boa campanha, né? O Grêmio teve a oportunidade de matar, quer dizer, na verdade o Grêmio teve a oportunidade de matar o Cruzeiro lá no Sul, mas acabou deixando vocês soltos aí na competição, não foi isso? Ele teve a oportunidade de matar a cobra, né? De pisar na cabeça da cobra, matar, liquidar logo. Mas eles deixaram a gente respirar, né? Foi, né, um jogo que mexeu com todo mundo, porque a gente tinha que ganhar e ganhar. Entendeu? E vocês acabaram eliminando eles aqui. E depois no mata-mata aqui, né, nós ganhamos deles aqui e, se eu não me engano, acho que nós ganhamos deles lá também. Eu não estou muito lembrando não, entendeu? Mas acho que nós ganhamos deles lá também. E você acha que o São Paulo, o Atlético teria que ter ganhado do São Paulo lá no Morumbi? Sem ter dúvida. Resolvido o problema ali? Sem dúvida. Porque o São Paulo é o seguinte, o São Paulo ele fica naquela lenga-lenga dele. Mas deixou ele passar para o mata-mata, ele é um time que gosta de competição curta, entendeu? E também já está acostumado no mata-mata, né? Eu acho que o Atlético ele perdeu uma grande chance de ter, né, passado por cima do São Paulo. Agora ele vai enfrentar, né, Lenilson, um time que vem com tudo, né? Isso que eu ia te perguntar. O Atlético hoje é um time, digamos assim, sensação no Brasil, né? Que tem um bom elenco, atual vice-campeão brasileiro. Mas você acha, no caso, então, o São Paulo tem mais tradição no Libertadores do que o Atlético, não tem? Sem dúvida alguma. O São Paulo já está acostumado a disputar Libertadores, né? Então, e esse é um fator que vai pesar muito na balança, viu? O Atlético vai passar apertado. Não matou naquele jogo agora. Agora tá aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. É verdade. Tá certo. Agora, olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente roubou o quadro do Raul Gil. Aqui ele não vai tirar o chapéu, não. Aqui ele vai dar o cartão vermelho. Vai tirar o cartão vermelho ou não? Ele vai colocar imagens de atletas, personalidades do futebol, e que o Elivelto vai comentar sobre elas. Ok? Beleza. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais Elivelto aqui no Arena Alterosa. Estamos de volta aqui com a Arena Alterosa, hoje com a presença ilustre do ex-jogador Elivelton, tricampeão da Libertadores, campeão mundial, enfim, o jogador que tem vários títulos aí. Muitos títulos. Muitos títulos, Nossa né, Senhora, Elivelton? tudo importante. Só título importante, por isso que tem fama de pé quente. E agora a gente vai fazer, roubou um quadro aqui, nós roubamos o quadro do Raul Gil, também do SBT, e aqui, na verdade, em vez de tirar o chapéu, o Elivelton vai tirar o cartão vermelho ou não? Ok, Elivelton? Vamos lá? Eu queria que você falasse primeiro e no fim você fala se tira o cartão vermelho ou não, tá ok? Vamos lá, o nosso editor Rafael Parada, cruzeirense, que deu entrevista pra gente no bloco anterior falando da emoção
do gol do Elivelton no final da Libertadores de 1997, vai soltar pra gente agora a primeira personalidade do futebol. Tá aí, Neymar. Neymar. Um dos nomes mais falados do futebol brasileiro hoje, muito comentado, tá aí a polêmica, fica no Brasil, não fica no Brasil, publicidade demais em cima dela, cabelo, é um cara estiloso, que chama atenção pelo aquilo que faz dentro e fora do campo, Elivelton. O que você acha? Olha, eu sou fã do Neymar, viu? É, Sou fã diferenciado. dele. Não existe aqui no Brasil um jogador como ele, completo. E assim, como muita gente fala que ele deveria segurar e tal, eu já acho que ele tem que ser assim mesmo, sabe por quê? Porque o jogador, quando ele para, ninguém se preocupa com ele. Então, esse é o momento dele, entendeu? Dele tá aparecendo, a mídia em cima dele. Então, ele é um jogador fora de série e... Não merece cartão vermelho. De jeito nenhum. Ele está certinho em tudo que ele faz, em tudo que ele está fazendo. Eu acho que ele está certo, porque se ele parar de jogar bola amanhã ou depois, né, o pessoal não quer nem saber. Em relação ao Neymar, o pessoal critica muito porque não fez ainda uma boa atuação na seleção brasileira. Mas você acha que esse momento dele na seleção ainda vai chegar? Ah, vai chegar sim, igualzinho o Messi, né? O Messi também, a Argentina cobra ele lá, né? Porque ele joga muito no Barcelona e quando ele veste a camisa da seleção, ele parece que não vai, né? Mas eu creio que, né, que o Neymar ele vai estourar aí na Copa aí de 2014 e vai dar muita alegria para todos nós. Você saiu do Brasil, foi jogar no Japão, no Nagoya, foi um momento que você profissionalmente e financeiramente foi importante para você. Você acha que o Neymar também não deveria fazer o mesmo? Não é o momento certo? O que você acha? Olha, eu acho que ele tomou a decisão correta de permanecer aqui no Brasil por enquanto. Aí, depois da Copa, né, aí é o momento dele sair. Mas eu, como eu já joguei futebol também e tive a oportunidade para mim sair fora do país, eu acho que ele tomou a decisão certa de permanecer no Santos e de estar aqui no Brasil. Ok. Vamos ver agora a próxima personalidade do futebol brasileiro. Tá aí. Romário, hoje deputado. O que você acha dessa figura aí? E Romário é... Chegou a jogar contra ele? Eu joguei com ele, né, em 94, né, nas eliminatórias. Seleção, né? Isso, a seleção. Aquele jogo que a gente tinha que ganhar do Uruguai, né, lá no... 2-0 no Maracanã? Isso, lá no Maracanã, eu estava lá. Aí ele é um cara polêmico, né, mas é um cara que fez tudo aí, né, para o nosso futebol, né. E ele está fazendo um bom trabalho também lá no Congresso. Isso lá em Brasília. Então eu dou, né, um apoio para ele, porque ele é um cara que fez a história dele, né? Merece, sem dúvida, o nosso prestígio, né? Com certeza, exatamente. sem dúvida alguma. Agora, esse aí, eu acho que a gente vai colocar agora, eu acho que vai dar uma polêmica aqui no Arena Alterosa. O que você acha desse rapaz, desse senhor hoje, que também está ajudando Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira? Você guarda alguma mágoa? Olha, um tempo atrás eu guardava, assim, né? Por quê? Deixa eu explicar para o pessoal que está assistindo a gente. Quando eu fui convocado para a seleção brasileira, ele era o treinador, né? E eu estava no meu auge no São Paulo. E ele chegou e ele deu, né, uma entrevista que na seleção brasileira era eu e mais 10. Logicamente que mexe com a cabeça da gente e tal, mas nunca aquilo foi assim, sabe? Aí eu estive nas eliminatórias, né, participei pouco, mas eu estava junto. E quando eu fui lá para o Japão, eu estava esperando uma convocação para a Copa, né, de 94, e o meu nome não estava na lista. Eu confesso que eu fiquei chateado mesmo, como outros jogadores ficaram chateados que teve junto, né, comigo, que não foram lembrados. Mas aí depois também
Você a gente chegou esquece. a decepcionar com o futebol? Fiquei decepcionado, queria até encerrar a carreira, parar de jogar. Isso. Chegou e falou assim, vou parar de jogar. Fiquei frustrado mesmo, porque é uma coisa que eu não pedi para ele falar aquilo. Né? Ele estava assim, falando assim, não, ele está na Copa do Mundo. Gerou uma expectativa. Nossa, expectativa muito grande. Mas a gente sabe que futebol é momento também, e depois eu fui entender também. Ele errou, então. Na nossa opinião aqui, né? Ele O cara errou, é campeão da Libertadores. Claro. Já estava sendo convocado, selecionado para as eliminatórias, participou, esteve lá no Maracanã no jogo decisivo, como Copa ele mesmo América, disse. eu fui em Pois Copa é, América, Copa eliminatória, tudo. Aí eu só não fui pra Copa mesmo. Vamos ver o próximo agora, então? Tá aí, Tele Santana. Tele O Santana. que você acha dessa figura? Ah, Preciso nem te perguntar qual técnico você mais gosta no futebol brasileiro, gostou de trabalhar no futebol brasileiro, né? Pois é, isso aí fica fácil falar dele, né? Ele, quando ele chegou no São Paulo, ele assim, chegou como fama de pé frio, né? Pé frio? De pé Que frio. isso? Mas ele deu tão certo no São Paulo que ele ganhou todos os títulos importantes para o São Paulo. E assim, além dele ser um grande treinador, ele dava muito conselho para nós que estava começando. O que ele falava com vocês? Olha, falava pra gente, né, pra gente se cuidar, guardar o dinheirinho, comprar casa, né, não ficar gastando com bobeira, com roupa, com tênis, Dica entendeu? fora das quatro linhas. A dica de um pai, né? Um pai que quer ver bem o filho, né? Então, o Tele Santana marcou muito na minha carreira, passes, chute a gol, né? E ele passou todas as dicas para nós. Então, esse aí foi fera, viu? Esse foi bom. Esse aí não tinha preço não. Tá certo. Dá tempo de fazer essa pergunta? Claro. Oliveira, fugindo um pouquinho desse assunto aí do cartão vermelho, amarelo, mas em relação aos times de São Paulo, falei que na abertura você teve, lógico, a competência, né, de atuar em São Paulo, Corinthians e Palmeiras e ganhou títulos em todos eles. Mas você analisando hoje, por exemplo, essa carreira vitoriosa nesses 3 grandes clubes, qual o clube que você mais gostou? Qual que é a camisa que caiu bem para você? São Paulo. São Paulo? São Paulo. Pelo Tele Santana, pelo tudo que foi. Foram 2 Libertadores pelo São Paulo, né? Isso, Mundial. Mundial. O São Paulo por quê? Porque o São Paulo é que me formou, entendeu? O São Paulo ele me deu um suporte, ele me projetou para o mundo. Né? Então, São Paulo também eu tenho, né, um carinho muito grande, o torcedor de São Paulo também gosta muito de mim. Então, e eu era torcedor de São Paulo antes, entendeu? Quando era menino eu era torcedor de São Paulo. E quando eu tive a oportunidade para ir para o São Paulo, eu não pensei 2 vezes. Né? Eu nunca tinha saído de casa, era aquele menino, né, quietinho, tímido, que tinha medo de tudo. Você tinha saído né? de Serrania, você é nascido de Serrania Isso, nasci em Serrania. e foi direto para São Paulo. Não, eu fui para o Esportivo de Passos. Né? Eu fiquei 10 meses lá no Esportivo de Passos e o São Paulo, aí ele descobriu. foi e me levou. Tá certo. Você trabalha com atletas também, dá um apoio para esses atletas. Qual conselho você tem para dar para a garotada que está querendo entrar no futebol? Olha, conselho básico, né, hoje para você vencer, né, você tem que ter talento, lógico, né, isso aí é o essencial, e você tem que ter muita força de vontade, né, porque hoje é muito concorrido, né, hoje é mais fácil, empresário e tal, eles até atrapalham muitas vezes. Mas, assim, sabe o conselho que eu dou para esses garotos? Que eles lutem mesmo, que eles corram atrás mesmo, né, do sonho deles. Porque eu saí lá do Usina Monte Alegre, era um cortador de cana, entendeu? Não tem nada contra, mas quando eu tive a oportunidade eu lutei, né? Que eles nunca percam a esperança, porque Deus honra. Né, aquele que trabalha, aquele que tem caráter, aquele que é humilde, Deus honra. Então,
Esse é o meu conselho que eu dou para eles, entendeu? E a gente agradece muito, viu? Depois dessa mensagem aí, a gente, né, Lenilson, acho que foi uma aula de futebol, uma aula, né, de como as pessoas devem agir aí no meio futebolístico. É verdade. Elivelton, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Arena Alterosa. Lenilson também. A gente está encerrando agora esse especial hoje aqui, falamos de Libertadores, falamos de Cruzeiro, Atlético, e na próxima segunda-feira tem mais Arena Alterosa. Fique agora com Fabiano Tibé e o Alterosa em Alerta.